Companhia Vale do Rio Doce promove o primeiro Seminário Penso, Plano de Envolvimento e Mobilização Social. Secretaria Municipal de Turismo encerra projeto da terceira idade. Na segunda reportagem dos 25 anos do Combem, veja hoje a unidade Centro Ocupacional. Dupla da cidade lança primeiro CD da carreira. Estas e outras notícias agora no Jornal da Cultura. Boa noite. E o tempo continua quente em Itabira. Para amanhã, chuvas esparsas com temperatura mínima de 17 e máxima de 23 graus. Palestras e apresentações marcaram o dia do primeiro seminário do Penso, Plano de Envolvimento e Mobilização Social. No próximo bloco, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer encerra projeto da terceira idade. Conheça a unidade Centro Ocupacional Combem. Em vigor desde o dia 30 de março, a nova Lei de Crimes Ambientais traz algumas inovações que podem causar grande preocupação em empresas e pessoas acostumadas a destruir o meio ambiente. Para falar da Lei de Crimes Ambientais, está em nosso estúdio o diretor da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, doutora Frânio José Fonseca Nardi. Boa noite, doutora Frânio. Boa noite. O que o meio ambiente e o homem ganham com essa lei? Ganha uma nova legislação que sistematiza todas aquelas condutas que devem ser evitadas em matéria de degradação do meio ambiente. Essa aqui é o grande valor da lei, a sistematização dos chamados crimes ambientais. Agora, atualmente, quais os maiores problemas ambientais enfrentados pelo Estado de Minas? Bom, problemas são vários, mas se eu tivesse que apontar aqui os principais, eu diria que eles estariam na gestão dos recursos hídricos, seria o problema da utilização descontrolada da água, por exemplo, para irrigação, para a utilização doméstica, nos grandes centros urbanos. E um outro enorme problema, talvez o problema que nos marca como um Estado, que é o problema da mineração. Em Itabira. Exatamente, é um problema que toca muito próximo à situação de Itabira. Quais os pontos, os principais pontos da lei? Ou seja, configura crime ambiental? A configuração dos crimes ambientais é um dos pontos fundamentais da lei. Ou seja, você tinha, antes da lei, uma série de condutas que eram estabelecidas como contravenções. O que significa isso? Que a pessoa, muitas vezes, sofria apenas uma multa ou era condenada a pagar uma multa. E hoje, essas mesmas condutas passaram a ser crimes. Portanto, as pessoas podem efetivamente serem condenadas à prisão, né, a uma pena de reclusão ou de detenção. Você falou do minério. Sim. Os municípios mineradores, como Itabira, muitas vezes são os maiores prejudicados com o desgaste do meio ambiente. A nova lei tem punições específicas para esses casos? No que diz respeito à atividade minerária, a lei traz uma enorme inovação. Ela cria uma nova conduta criminosa, que é aquela de deixar de recuperar as áreas degradadas pela atividade de mineração. O minerador, e quando eu digo minerador, eu digo tanto o garimpeiro, como uma pessoa física, como a empresa minerária, a pessoa jurídica que exerce essa atividade, ela hoje pode ser responsabilizada penalmente por deixar de recuperar as áreas em que ela exerce a sua atividade. Doutora Frânio, quais as dificuldades que o senhor vê na aplicação dessa lei? 3 dificuldades fundamentais. A primeira é quem é o grande ator dessa lei? É o Ministério Público, né? E nós sabemos que o Ministério Público hoje, apesar de ser uma instituição privilegiada do ponto de vista constitucional, de ter a sua independência assegurada constitucionalmente, ela é uma instituição que é dotada de poucos recursos. Então, muitas vezes o meu medo é que um promotor isolado numa comarca, como aqui em Itabira, ou em comarcas menores, não tenha um apoio suficiente para desenvolver as suas atividades. Mais do que isso, a caracterização dos crimes, ela exige, muitas vezes, uma avaliação técnica, uma perícia, uma investigação do ponto de vista técnico. E aí entra em cena a necessidade de coordenação da atuação do Ministério Público com os órgãos ambientais. Se o órgão ambiental, que for aquele que vai captar essas condutas, que vai avaliar essas condutas, não fizer isso de uma forma juridicamente correta,
poderá dar problema. E o Estado tem recursos para a fiscalização dos crimes contra o meio ambiente? Bom, eu diria que o Estado tem deficiências de recurso na área de administração ambiental que são enormes, né? Agora, o pior do que isso é o Estado não tem ainda uma tradição, uma cultura estabelecida de sistematicamente denunciar e apontar isso ao Ministério Público. Eu acho que isso é pior do que não ter recursos. Agora, como a população pode ajudar na aplicação da lei ambiental? Bom, qualquer cidadão, ele está autorizado pela lei a apresentar ao Ministério Público aqueles elementos que sejam necessários para propor uma ação penal. Ou seja, quando a população tiver conhecimento de a prática de um crime contra o meio ambiente, como esses mostrados, né, esses exemplos mostrados na matéria, ela deve denunciar, ela deve informar o Ministério Público para que ele adote as providências necessárias. Nós conversamos com o diretor da ANDA, doutor Afrânio José Fonseca Nardi. Obrigada pela presença. Márcio de Freitas aprendeu a pintar sozinho e, desde criança, consegue expressar sua visão do mundo através de cores e pincéis. Autodidata, o pintor Márcio de Freitas trabalha com tinta e pincéis desde os 18 anos de idade. Hoje, com 41, ele descreve o seu trabalho em traços precisos que produzem uma pintura quase real. Retratando casas antigas e ruas da cidade, Márcio faz do seu ateliê um lugar onde ele pode contar a sua história através de palavras e gravuras. O assunto, né, sempre mais é esse tema, copiar, assim, Itabira, o passado, né, Itabira, né, trazer do passado, né, alguma coisa assim que pessoas de hoje não conhecem, os jovens, né, não conhecem, tem alguma coisa do passado. O senhor mais faz Itabira, o passado e tal. Mas tem alguma coisa assim que o senhor tem vontade de fazer? Porque é a liberdade, né? É de fazer, né? O que a gente, né, pode expressar na pintura. Eu tenho vontade de fazer isso, né? O senhor já fez exposição sozinho? Não, só coletivo. Eu tenho vontade de fazer, né? Mas isso aí vou esperar mais um tempo, né, para organizar uma exposição sozinho. Vai surgir coisa boa. Eu acho que, para mim, né? Agora eu espero que eu expondo, as pessoas vão agradar, né? Do que eu vou colocar na exposição. As pessoas que quiserem conhecer de perto o trabalho do pintor Márcio de Freitas podem entrar em contato com o artista através do seguinte endereço: Rua Olavo Bilac, 60, bairro Machado. Um bom final de semana para você e até segunda-feira.